Salmo 23, né? Quem é que nunca, talvez, leu esse salmo, nunca se apegou a este salmo, né? Este salmo eu lia até quando eu não era crente. Pegava o Novo Testamento que tem os salmos atrás, o Novo Testamento dos Gideões, e atrás tem os salmos. Aí eu abria e grifava o Salmo 23 todo dia. Eu fazia aquilo ali, a minha oração, o Salmo 23. No entanto, né, labutar nisso, né, e a presença de Deus foi me convencer. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou dos meus inimigos, né? Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Um dos detalhes deste salmo é que ele, sendo escrito conforme a tradição judaica, Davi está numa região cercada de oásis. Davi está cercado de oásis, né? Ou seja, várias fontes de águas, onde as ovelhas do pasto verdejante se alimentavam. Este salmo insere a confiança na providência divina quanto aos inimigos e perigos que cercavam as ovelhas. Davi, ao refletir sobre tudo ao seu redor, fontes, ovelha, pasto verdejante, lobos, ursos que queriam devorar as ovelhas, ele sempre refletindo, não dormia à noite, ficava vigilando as ovelhas, né? Como a ovelha também, Davi, onde o seu Deus é o seu pastor, no verso 1 ele diz: o Senhor é o meu, né? E nada lhe deixa em falta, este Deus supremo, né? Providenciando assim todas as coisas necessárias, desde um alimento forte, feito na hora, porque a ovelha come o pasto verdinho, não é colhido, ela é colocada nos pastos e ela mesmo já se alimenta do alimento já ali feitinho, prontinho na hora, né? E Davi se insere com este rebanho. Eu sou pastor deles, mas também eu tenho um pastor supremo sobre a minha vida, no qual ele também me dá pasto verdejante, para que eu possa sobreviver, viver forte, né? Feito na hora, sendo esse pasto o alimento, né, da alma das ovelhas. As fontes de água estão ao redor. Imagine que paisagem Davi está. De dia, de noite, a lua é sua luz, porque não existe energia. A lua, as estrelas é o iluminar, né, de Davi naquele campo com as ovelhas. Imagine você ter a oportunidade de comprar um livretinho chamado O Perfil de 3 Leis, da editora Vida. Leia, você não vai se arrepender. Um livretinho assim, tanto você lê, 15 dias no mar, 8 dias você lê esse livro. Se você gostar dele mesmo, você vai ler em 2 dias, um dia você lê ele. Tão bom que é esse livro, O Perfil de 3 Leis, da editora Vida, né? E relata lá que Davi, à noite, quando as ovelhas estão dormindo no pasto, ele vigiando para que os lobos e coiotes e todos os ursos não as devorem, os leões também, Davi ficava com a sua harpa,
exatamente esse salmo que é mais conhecido de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia, cantado, rezado por tantas pessoas, orado por tantas pessoas. Davi fez ele ao céu brilhante, cheio de estrelas, com a lua que iluminava, e ele tocando a harpa e cantando esse salmo. Ele fez esse salmo, que é uma oração, um cântico, e ele fez esse salmo. Você imagina que coisa linda, né? Então, o tema da minha reflexão nesse texto de hoje é: quando temos o Senhor como nosso pastor supremo, Ele providencia todas as coisas, pois a sua presença já é a própria providência. Ok? Esse é o tema da minha mensagem. Primeira coisa que a gente vê no texto de cara, né? O verso 1, que é que ele diz aí? O Senhor é o meu pastor, né? Ou tem uma versão que diz: eu não tenho falta de nada. A outra versão: nada me faltará, né? Mas é a mesma coisa, a conotação é a mesma, apenas uma mudança, né? Uma simplificação do português. Quer dizer que Davi quis expressar o seu coração, meditando em tudo que estava em sua volta, da criação de Deus, ovelhas e tudo mais. Davi quis dizer que além de nada de fazer falta Davi, pois Deus é o seu pastor. E com a presença de Deus para Davi, a presença de Deus para Davi é suficientemente total e absoluta. Quer que eu lhe diga uma coisa com isso aqui? Essa primeira coisa é que Davi não sentia falta de nada. Você sabe disso? De nada. Davi não sentia falta. Eu vou dar uma prova disso. Quando Samuel, que Saul perde o reinado, Samuel como é que diz? Deus diz a Samuel que não quer mais Saul, e diz para Samuel que vai ungir o rei na casa de Jessé. A prova que Davi não sentia falta de nada é que todos os filhos de Jessé iam passando, um a um, quase todos, né? Um a um filho de Jessé. Passa 1, 2, 3, e Deus dizendo para Samuel: não é esse que eu quero, não é esse que eu quero, não é esse, não é esse. E quando acabou-se os filhos que estavam debaixo do mesmo teto, Samuel diz: acabaram-se os teus filhos. Aí alguém lá na casa diz assim: não, tem um mais moço que está lá no campo, está lá sozinho no campo com as ovelhas lá. Nem Samuel, nem aquelas pessoas imaginavam a escolha de Deus. Por isso que essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é a maior mentira do mundo. Porque ninguém sabia, nem o profeta de Deus sabia. Mas Deus sabia. Quando chamou o moço, ruivo, ruivozinho, e os outros eram todos morenos de cabelo preto. Não se escandalize disso. Foi um romance que o Jessé teve com outra mulher, uma mulher de outra nação, e concebeu o filho Davi. Davi não era filho da mesma mãe dos outros, era um filho bastardo, e ele foi criado pelo seu pai junto com seus irmãos. Então ele era ruivo, diferente dos seus irmãos. E quando ele entra em casa, Deus diz: eis aí o meu ungido, eis aí o meu escolhido, Davi. Né? Davi. Por que Deus escolheu Davi? Por quê? Primeiro porque um homem, para ser escolhido de Deus naquela época, não poderia ser aleijado, sabe? Não poderia ser cego, não poderia ter nenhum tipo de deficiência. Para ser sacerdote, para ser rei, sumo sacerdote, não poderia. Ele não poderia. Então Davi não era isso que o povo estava dizendo, que o povo às vezes pregando, desmentindo, diz coisas a respeito de Davi que não existe, como dizendo: ele era pequenininho, ele era pequeno em relação aos seus irmãos.
certo? Ele não era, ele era fraco, não, ele era fraco em relação aos seus irmãos. Quando você vai ler 1 Samuel, você vê o relato que Davi matava leão, urso e lobo com as próprias mãos. Ele era fraco. Eu não conheço nenhum homem ser fraco para matar leão com as próprias mãos. Em relação a um soldado, ele era bonzinho. Mas em relação ao cuidado com as ovelhas, matar os coiotes e demais animais ferozes, Davi não era fraco. Certo? Por isso que Deus, no capítulo 17 de 1 Samuel, por isso que Deus diz, quando Davi vai levar a marmita, digamos assim, a comida dos seus irmãos. Chega lá, a Saul covardemente com medo, o gigante Golias, está o exército com medo, e Davi diz: quem é esse homem? Davi é acostumado com matar o leão, matar o lobo, matar o urso. Olhou para aquele homem e disse: quem é esse incircunciso? Quer dizer incircunciso? Quem é esse homem que não pertence à nação de Israel? Quem é esse homem que não pertence ao povo de Deus? Para estar afrontando o exército de Deus. Quem é esse homem? Quer dizer, o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí Saul diz: vamos botar nele aqui uma armadura, escudo, espada. Ele não deu certo para ele. Davi era acostumado com a sua roupinha simples e com sua funda, certo? Com o seu bisaco cheio de pedras. Ele foi atrás de pedra, pegou sua funda e com uma pedra só derrubou o gigante Golias. O homem que é acostumado a matar leão, com certeza aqui é um pensamento dele. Posso estar errado, mas é informação minha. Se ele arrancou a cabeça de Golias, levou até o exército para todo mundo vibrar como vitória, ele fazia isso com leões e com lobos e tudo mais, para mostrar o que ele tinha feito naquele dia do trabalho dele. Isso é natural para Davi, isso é uma coisa normal, né? Então Davi, certo? Nesse momento que ele está diante de Deus, sozinho no campo, olhando para o céu com a sua harpa, tocando e cantando ali, em lágrimas muitas vezes, chorando perante a presença de Deus, diante de Deus. Davi sabia que Deus era suficiente em sua vida. Davi sabia que Deus era o supremo pastor dele, que ele não tinha falta de nada. É tanto que as pessoas não sentiram falta de Davi em sua casa. É tanto que Davi, quando foi assim, existe um lá no campo. Muitas vezes as pessoas que Deus escolhe, ninguém sente falta dela. Lembre-se disso, porque ela tem algo com Deus, não é com as pessoas. É com Deus. Não misturemos as coisas. Que às vezes a gente quer separar Deus, quer colocar Deus nas nossas vontades, e na nossa vontade Deus não trabalha. É o contrário. É a vontade de Deus na nossa vontade. Não misture as coisas. Pelo amor de Deus, você vai viver pecando se fizer isso. Uma segunda coisa, dentro do verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa expressão também, em forma de cântico, é a confiança total de Davi no pastor, que tudo providencia para ele. Porque se Davi estava olhando as ovelhas com as fontes limpas, de água limpa, se Davi estava vendo as ovelhas ali, Deus estava falando ao seu coração naquele momento, com as águas limpas, com o pasto verde. Ele disse no seu coração, e Deus falando com ele ao mesmo tempo, os dois dialogando. Deus disse: eu sou seu pastor, assim como você é pastor dessas ovelhas, você não tem falta de nada, porque eu e tudo lhe supro as necessidades. Davi tinha confiança em Deus. Davi não tinha confiança no seu pai, nos seus irmãos que estavam em casa. Vivia só, conduzindo as ovelhas dos campos. Vez ou outro ele estava com o urso sozinho, sem o auxílio dos irmãos e do pai. Vez ou outro ele estava com os leões sozinho, sem o auxílio dos pais.
dos seus irmãos. Um pastor treinado sozinho. Só ele e Deus. Só Deus. Tem momento que você não conhece ainda a vida do pastor, mas tem momento que eu passei no ano passado, já passei várias vezes na minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre mim. Tem momentos que o pastor fica sozinho. Mesmo em casa. Tudo em sua volta parece que você não existe. A parede de você é a mesma coisa. Só sabe o pastor, porque é assim. E é Deus com ele. Só ele. Não é brincadeira. É muito bom. Por isso que nem todo mundo tem realmente o chamado, sabe? O chamado mesmo, sabe? A vocação. Porque é árduo demais. Quando a gente fica sozinho com Deus. O pastor e Deus. Não é fácil. A terceira coisa é que essa exclamação de Davi, essa exclamação, essa expressão, ele exclamou dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa exclamação de Davi demonstra para nós toda a sua crença em Deus, no Deus verdadeiro. Não é verdade? Davi não tinha medo nem vergonha de dizer que Deus era o seu Senhor, que Deus era o seu pastor, que ele era salvo em Deus, que era povo de Deus. Ele não tinha vergonha de Deus. Por isso que ele disse, expressou veementemente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se diz assim: eu vou ter medo de quê? A quem temerei? Se eu tenho Deus como meu guia, se eu sou rebanho dele, se eu sou povo seu, ele me guia na vereda da sua justiça, como diz o texto. Quem tem medo? Abra aí Salmo 28, versículo 9. Esse versículo 1 de Salmo 23 tem muito a ver com o versículo do capítulo 28, verso 9 do Salmo, que diz assim: salva o teu povo. Essa era a sensação que Davi estava tendo no seu coração. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Olha só a sensação de Davi: apacenta, exalta-o para sempre. Davi estava se sentindo na presença de Deus apacentado, liderado, levado. Esses dias eu estava vendo um homem com um videozinho rápido de 1 minuto. Aí tinha um homem com as ovelhas, né, conduzindo, e não era o verdadeiro dono não era o pastor da mesa daquelas ovelhas, né? Algumas estavam obedecendo, mas teve uma que ele deu bobeira, deu as costas, aquela ovelha, mais 3, largou-lhe a cabeçada e jogou ele no chão. Entendeu? Então a ovelha, se você for buscar em vídeos e estudar, você vai ver que a ovelha, ela reconhece a voz do Senhor. Davi está dizendo: ele me apacenta, eu reconheço, eu sei quem é Deus, eu sei quem é o meu pastor, e por isso que eu não tenho falta de nada, porque eu sei do que ele é capaz de fazer na minha vida, porque a sua presença para mim é o bastante. João Calvino disse, olha, está dizendo no verso 1 aqui, João Calvino nos seus comentários dos Salmos 1, 2 e 3, quando ele fala do Salmo 23, verso 1, Calvino ele quis dizer assim, que Davi quis dizer o seguinte: olha, se eu tenho a Deus, nada tenho falta, porque a presença dele me supre de todas as coisas. A segunda coisa nessa noite, versos 2 e 3, vamos ver a expressão do Salmo. Diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, aquelas fontes lá, refrigera minha alma,
Guia-me pela vereda da justiça por amor. Deus faz tudo isso para Davi, pelo qual sentimento, qual atributo de Deus? Pelo amor. Pelo amor do seu nome, não por amor a Davi, por amor do nome de Deus, como eu escolhi ele, para que ele seja a minha geração real, o meu ungido real, e dele vem o meu filho real, que vai salvar o mundo. Por amor do meu nome, eu faço e protejo, e guardo, e abençoo Davi. Primeira coisa desse versículo, que nós queremos extrair mais ainda: quando confiamos em Deus, quando entendemos Ele como o nosso provedor, aquele que provém todas as coisas, entendemos que Sua palavra é pasto verdejante e que não precisamos ir em busca de pasto seco. Quando entendemos que Deus é o provedor do meu pasto, do meu alimento, que alimento Davi está falando? Davi não está falando do alimento de, quando ele usa aqui pasto verdejante, Davi não está falando de coisas materiais, porque ele está meditando espiritualmente tudo que está ao seu redor. Davi está falando de que a palavra de Deus é o pasto verdejante, que alimenta a sua alma, que alimenta a sua mente, que alimenta o seu coração, e ele está se fartando nisso. E ele se alimenta nisso, na palavra. Ou seja, quem tem Deus como seu pastor e come do pasto verdejante da sua palavra, não vai em busca de pasto seco. Não precisa. Não sente falta de pasto seco. O que seria pasto seco? Um certo pastor presbiteriano disse assim: olha, medite na palavra de Deus, que é o pasto verdejante, e não vá em busca de pasto seco. E eu fui ver o que é que ele quis dizer com isso. Eu fui ver o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer o seguinte: que as ovelhas de verdade, os salvos de verdade, os eleitos de Deus, necessitam da palavra de Deus como o bebê necessita do seio da mãe para mamar. Necessita da palavra de Deus como quem necessita do pão para comer. Necessita da palavra de Deus, busca a palavra de Deus, se alimenta, se enche da palavra de Deus e não precisa de barulhos e moveres sem sentido vazios. O provérbio popular diz que saco vazio não segura em pé. Isso serve para os crentes. Que crente vazio, que fica buscando emoção, barulho, reteté, não dura em pé. Sabe o que é que ele mantém na pé, irmão? Bíblia, oração, igreja, oração, Bíblia. Isso te mantém em pé, meu irmão. Pasto verdejante, palavra de Deus te mantém em fé, com discernimento. Palavra de Deus te faz errar menos. Palavra de Deus te faz pecar menos. Palavra de Deus te dá vitória realmente, e não uma possível vitória, te dá vitória. É só você viver os princípios da palavra de Deus. Não busque nos pastos secos, se você tem um oásis, se você tem vários pastos verdejantes aqui, um banquete para você se alimentar e alimentar a sua alma. A segunda coisa, quando Davi diz aí, no verso 2 e 3, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Percebemos ainda neste verso 2, os versículos que caracterizam duas coisas de Deus para Davi.
caracterizam duas coisas de Deus para Davi nesses versos também. A sua graça. Quando Davi diz, refrigera-me a alma, ele está dizendo assim, a tua graça, quando me inunda, eu fico refrigerado. Você sabe o que é isso? Você já experimentou a graça de Deus? Nos momentos de problemas? Você está lá no turbilhão de problemas, meu amigo. Você está acometido de tanta coisa, um monte de coisa, sabe, em cima de você, aquela pressão, você sabe, estressado, de repente, você sente aquela paz que inunda seu ser, e que Jesus disse que excede todo entendimento. E ele disse que essa paz que ele dá, o mundo não dá. O mundo não pode dar. Que é dentro de nós. Que está o mundo todo quebrando. Está a terceira guerra mundial acontecendo. Mas a paz inunda o nosso ser e nós não perdemos o equilíbrio. Aleluia. A segunda coisa é quando ele diz que aqui Deus manifesta para Davi, eu tenho a minha graça que me refrigera, que me dá aquela sensação boa de descanso, de paz, de sossego no momento dos problemas. Davi está dizendo, Deus fala do seu amor para Davi, quando ele diz, por amor do meu nome. Eu amo tanto você, Davi, que eu quero dizer para você, Davi, nessa noite, Davi, eu amo tanto você. Eu quero lhe dizer, Davi, que eu amo tanto você, que eu coloco o meu nome em juramento por amor a ti. Olha o que é que Deus está fazendo com Davi. Colocando o nome dele em xeque-mate. Por amor do meu nome, eu te amo, eu te dou minha graça, eu refrigero a tua alma, eu te faço alimentar em pastos verdejantes, eu te faço beber em fontes inesgotáveis da minha palavra. Deus está falando isso agora. Terceira coisa, versos 2 e 4. Quer dizer, verso 4, perdão. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mal nenhum, porque o que é? Porque tu estás comigo. Depois de Deus me prometer o seu amor, depois de Deus me prometer a sua graça, depois de Deus prometer a ele o pasto verdejante, depois de Deus prometer a ele que é o pastor dele e ele não tem falta de nada, Davi expressa assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, agora mesmo que o perigo me rodeie, tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo. Neste verso Davi expressa com toda certeza que o seu pastor supremo não é comum, humano, é um ser supremo, soberano, que mesmo em qualquer trecho de perigo na vida que passa, o Senhor cuidador estará com ele. Você já teve algum vale da sombra da morte? Eu já tive, meus Deus. Eu já tive em meio a uma situação de tiroteio. E que se eu fosse para a esquerda eu morria, se eu fosse para a direita, para frente, para trás eu morria. Isso no campo de futebol. Nosso time entrou em campo no primeiro tempo. No primeiro tempo nós arrasamos o time, estava 7-0. Era uma seleção do time interior. Nosso time, lá na nossa cidade, no primeiro tempo já em 7-0. E nós, não sendo pessoas cristãs, você sabe como é que é o mundo, né? As piadas. Aí nós dizemos assim, no segundo tempo nós vamos fazer 17. E pra gente brincar nós vamos fazer 20 e voltar festejando. E eles ouviram as piadas. E quando nós entramos em campo, eu nunca vi chover tanto homem em tantos lugares que arrodeou aquele campo. Com faca, com armas de fogo e tudo mais. E uma coisa que eu só olhava era o ônibus de voltar para casa.
Eu só olhava o ônibus e a gente acenava assim para o motorista, dizendo assim: abre a porta, abre a porta. Só isso. Eu tinha 16 anos nessa época. Era um garoto só. Um menino velho, como diz a policial. E eu me lembro que os caras começaram a atirar. O camarada puxava as facas de 10 polegadas. Aí morreu. Eu comecei a tremer nas bases. O quarto zagueiro do nosso time mandou a bola lá para os pés de jaca, né? E a gente ficou: para com isso, deixa disso, nós não viemos para brigar, foi para brincar, é um jogo de futebol, né? Deixa a gente ir embora, acabou o jogo. Coitado do árbitro, foi saindo, o árbitro oficial do estado lá, levou uma surra já de cara assim, a gente viu apanhando, coitado. E aí naquele negócio, deixa disso, deixa daquilo, não sei como. Tiro, começou a dar tiro de 38 lá, coisa mais horrível do mundo, eu não sei como. De uma forma graciosa, Deus nos tirou de lá, nós entramos naquele ônibus com material tudo, vestido de terno e tudo, como diz aqui. Nós entramos naquele lugar e fomos para casa. E nunca mais eu pisei naquela cidade. Isso é um vale da sombra da morte. Um vale da sombra da morte pode ser uma doença gravíssima. Como hoje a gripe não é uma coisa natural, hoje está a coisa mais normal do mundo, o câncer. Todo dia, o artista, ou seja, uma pessoa comum, está com câncer. Fulano de tal está com câncer. Fulano de tal está com câncer. É um vale da sombra da morte. Eu não sei qual é o vale. Eu não sei. Mas é um vale. Não estou dizendo que você está com a doença incurável. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que a gente tem nossos vales da sombra da morte. Cada um de nós tem nossos vales. E Davi está dizendo aqui assim: olha, ainda. Sabe, Davi está cantando e orando. Era um hábito judaico, cantar e orar ao mesmo tempo, sabe? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi está dizendo assim: olha, naquele momento que eu pego as ovelhas, que eu passo num abismo estreitinho, sabe, que não tem como conduzir duas ovelhas, mas é uma atrás da outra, e eu conduzindo elas, e abaixo de mim está um abismo de morte, um vale de morte. Tu estás lá comigo. Ainda que eu enfrente um leão, uma fera, é o meu vale da sombra da morte, tu estás comigo. Davi está dizendo isso. A segunda coisa, o vale da sombra da morte pode ser para cada um, o seu. Nem sempre o vale de um é o do outro. Ou seja, cada um de nós temos nossos vales. O vale da sombra da morte é como um calçado. Cabe de acordo com o pé de cada um. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Então a provação é de acordo com o tamanho do nosso calçado. Deus não vai lhe dar uma prova que você não consegue suportar. Deus não vai dar a prova que o irmão está passando, que é insuportável, que você olha assim e Deus me livre. Eu não aguentaria isso. Deus não vai lhe dar. Porque Ele sabe que você vai entrar em desespero. E no desespero você sabe que o ser humano, sem a palavra de Deus, desequilibrado, faz besteira. Deus não é um Deus cruel. Deus não é um Deus cruel. Quarta coisa, e última, porque eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir nessa noite. Brincadeira.
Ele diz assim, versos 5 e verso 6, ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha, uma coisa Deus me mostrou hoje que eu achei fantástico: que igreja não é lugar de adversários. Igreja não é lugar de inimigos. Igreja é lugar de irmãos. Vou repetir para você. Eu não tinha nem preparado, não está aqui os pontos. Mas Deus me mostrou. Igreja não é lugar de adversários. Igreja não é lugar de inimigos. Igreja é lugar de irmãos. Então, eu tenho que olhar para você, não é como meu adversário. O meu olhar para você não é como inimigo, é como meu irmão. E parou por aí, ponto final. Então, as outras coisas que temos, que são diferentes, sabe? Nossa educação, costumes e tudo mais, não. Tem algo mais importante? Somos irmãos, não somos adversários, não somos inimigos. Por favor, não olhe a vida, as pessoas como adversário. Não faça isso. Você sabe como é que Jesus, o olhar de Jesus? Leia o Evangelho e você vai ver o olhar de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e Jesus diz a palavra de Deus. Quando ele olhava a multidão, disse a palavra de Deus que Jesus sentiu compaixão da multidão. Quando você sentir tentação de olhar para qualquer pessoa que seja da igreja como inimigo e adversário, feche seus olhos e diga: Satanás, larga minha mente agora e olhe para as pessoas com compaixão. Seja Jesus, não seja outra coisa. A primeira coisa desses versos 5 e 6, que ele diz: prepara uma mesa, né? E ele depois termina dizendo no verso 6: a bondade e a misericórdia me seguirão. Quer dizer o seguinte, que Davi neste momento expressa a virtude protetora de Deus como um pastor que protege as ovelhas dos lobos. Davi está dizendo isso, sabe? Davi está dizendo: olha, Senhor, certamente, né, o Senhor prepara para mim uma mesa diante dos meus adversários, porque quem é adversário de Davi? Se você ler a história de Davi na Bíblia, você vai ver que quem é adversário de Davi é adversário de Deus. Quem é inimigo de Davi é inimigo de Deus. Você pode ver até os seus filhos. Absalão quis tomar o reinado de Davi. Leia lá, de vez em quando você vai ver a história. Absalão fez um complô, fez uma reunião e vamos tomar o reinado do meu pai. Foi no conselho dos homens. Quando ele tomou Davi, sabe o que Davi fez? Davi olhou para si e disse: certamente o meu tempo pode ter acabado. Eu já estou velho. E quem estiver comigo, me acompanhe. Davi simplesmente não questionou seu filho. Davi não brigou com seu filho, porque ele era muito família. Davi era muito paizão, daqueles paizão que sofria com os filhos. Davi pega, sai e uma parte do reino vai com ele. E ele se acampa no outro canto e forma uma segunda Jerusalém, uma segunda Israel. E aí o que acontece? De repente Absalão está desnorteado. Sabe o que acontece? Quem é inimigo de Davi é inimigo de Deus. Começa a se levantar os adversários contra Absalão.
Absalão começa a fugir em cavalo. Absalão passa numa árvore como um gancho de baladeira. Eles têm os cabelos lindos e longos, fica enganchado naquela árvore, pendurado pelos seus próprios cabelos. Chega um soldado de Davi e lhe arranca a cabeça. E Davi está em casa. Davi está em casa. E quando chega o general de Davi, o comandante Davi, chega para Davi e diz: meu rei, eu tenho más notícias. E aí Davi, angustiado, se ajoelha e chora e diz a Absalão: não é isso? Ele diz, e ele chora. Davi não levantou uma mulher do seu filho. E tinha autoridade para fazer isso. Porque quem é inimigo de Davi é inimigo. A segunda coisa, quando ele expressa unge-me, ele diz unge-me. Esta expressão de Davi relata que a unção em todo o Antigo Testamento relaciona-se, além de ser um rei, um homem abençoado por Deus. Além de Davi saber que foi autorizado por Deus, ungido por Deus, para ter o cargo, o encargo de ser rei, ele sabia que essa unção traria a promessa das bênçãos do Senhor. É tanto que quando você vê na Bíblia, Deus pergunta a Davi: o que é que tu queres que eu te faça, Davi? Agora que tu vai assumir o reino, ele disse: eu quero que me entregue os meus inimigos nas minhas mãos e me dê muita riqueza. E Deus abençoou Davi, lhe dando muita riqueza e dando os seus inimigos nas suas mãos. Salomão sonha, Deus aparece a Salomão e Deus pergunta a Salomão: o que é que tu queres que te faça, Salomão? Salomão disse: eu quero que me dê sabedoria. Porque Salomão olhava aquele rei e dizia: eu não sei liderar como meu pai. E ele disse: eu quero sabedoria para reinar esse povo. E aí Deus é quem diz para ele: assim, porque tu me pediste sabedoria, te darei sabedoria e mais riqueza do que o teu pai teve. Não só recebia a unção, a consagração de um rei, mas também de um homem abençoado por Deus. Então Davi está dizendo: unge-me a minha cabeça com o óleo da unção, e o meu cálice transborda, ou seja, e a minha alma, o meu corpo, o meu ser transborda. Eu pulo e danço, festejo de alegria pela tua presença e pelas bênçãos do Senhor. A terceira e última coisa, esses últimos versos: Davi, um homem abençoado de Deus, recebe de Deus as duas coisas principais do texto, porque é isso que eu desejo para a minha vida. Eu desejo para mim essas duas coisas que Davi recebeu de Deus: bondade e misericórdia. Quando ele diz assim, verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Um homem abençoado de Deus recebe bondade e misericórdia todos os dias de sua vida, habitando ali na casa do Senhor. Meu querido, minha querida irmã, eu só quero lhe desejar nesse texto todo, além do que eu já disse, as duas últimas coisas que Davi disse que seriam a vida dele: a misericórdia e a bondade de Deus. Só. É só disso que nós precisamos. Se Deus for bom conosco, vai tudo dar certo. Se Deus tiver misericórdia de nós, nada vai ter falta da gente, não, irmão.
Às vezes nós temos medo das coisas, isso é natural do ser humano, mas nós não podemos achar natural o medo nos dominar. Feche os seus olhos e creia nessa noite que Deus é bom com você e é misericordioso. E isso todos os dias vai lhe seguir. Vai lhe seguir todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os momentos. Até mesmo quando você cai em pecado, Deus é bom com você. Até mesmo quando você faz uma coisa feia aos olhos de Deus, Ele tem misericórdia de você. Porque Deus é bom, misericordioso. Porque o olhar de Deus não é igual ao nosso. O olhar de Deus acho que é de compaixão. O olhar de Deus é como o de Jesus, que da cruz olhou para o povo e disse: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim é Deus.